Oiê, bora conversar. Gente, eu estou aqui para conversar hoje sobre a crise dos 30. Não estou passando pela crise dos 30 atualmente. Já passei por ela e eu tô com esse assunto um pouquinho na minha cabeça por esses dias, por estar observando assim algumas coisas e pessoas ao meu redor e tenho refletido bastante sobre isso, então eu vim aqui para poder colocar para fora um pouquinho o que eu tô pensando sobre, né. Porque na minha assim, na minha perspectiva, na minha experiência também com essa tal da crise dos 30, eu sinto que ela não começou exatamente aos 30 anos, por exemplo. Eu fiz 30 anos e aí, de repente, eu vi determinadas coisas e entrei em crise. Ou a crise de tipo: "Meu Deus, estou envelhecendo", sabe. Não é muito esse processo, mas eu tenho a impressão, pelo menos para mim, de que a tal crise dos 30, ela começou ali nos 27, 28, acho que muito mais para os 28, assim, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e entender que algumas coisas estão um pouquinho fora do lugar, que a gente estava só vivendo e correndo, e essa coisa, a gente, enquanto aos 20 e poucos anos, né, tem muita energia para estudar, para trabalhar, para fazer e acontecer e não sei o quê, e a gente vai com tanta sede para dentro disso, de conquistar os nossos objetivos e tudo mais, que a gente acaba entrando no modo automático realmente das coisas, né. E não para um pouco para refletir se aquilo está fazendo sentido para nossa vida ou não, né. É uma época muito boa, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai absorvendo muitas coisas, erra, acerta, cresce muito, mas quando a gente chega ali, né, a gente vai se aproximando dos 30, é o momento que parece que a gente começa a parar para pensar, assim, tipo: "Opa, espera aí, deixa eu dar uma olhada, assim, geral da minha vida e ver o que que tá acontecendo. Se se eu estou num momento legal, sabe, se eu ainda quero determinadas coisas". E aí que começam esses questionamentos, né. E eu estava refletindo um pouco até sobre a minha geração, né, uma geração que a gente comprou muito a ideia de estarmos resolvidos aos 30. Pelo menos eu tenho essa percepção pela minha vivência, pela minha experiência, né, de não, eu vou chegar aos 30 e a minha vida vai estar toda resolvida do jeito que eu projetei, não sei o que, não sei o que lá. E o cenário é diferente, né, por mais que eu tenha alcançado muitas coisas ali antes dos 30, né, e tenha chegado em lugares legais que eu nem imaginava que eu iria chegar, ao mesmo tempo eu me deparei que não era exatamente aquilo que eu queria, não era exatamente da forma que eu gostaria, que eu entrei muito no automático, né, e isso vai gerando uma crise de: "Tá, bora lá". Mas o que eu realmente gosto, o que eu realmente entendo sobre mim, sobre família, sobre isso, sobre aquilo, vem muitos e muitos e muitos questionamentos, fora um peso de responsabilidade dentro disso. Eu acho que é isso que acaba, fazendo as pessoas meio que entrar em crise de fato, né. Porque, meu, se eu fiz diversos questionamentos, se eu concluir que eu não estou no lugar que na minha cabeça eu deveria estar, eu começo a surtar, porque é aquele momento também que a gente fala, eu não sei, meio que começa a achar que o relógio da vida está correndo muito mais rápido e que você não tem tempo suficiente para correr atrás de das coisas que de fato você quer correr atrás, de que você quer realizar, de que você quer mudar e fazer e acontecer, é mais ou menos esse processo. E aí começa aquele negócio que as pessoas falam muito, né: "Ah, eu queria mudar de profissão, só que agora eu acho que não dá mais tempo".
acho que não é viável, acho que, ai, vou ter que começar do zero. É uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre ouvi também as pessoas falarem: "Gente, a gente nunca começa do zero". Não, a gente tem toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência, toda a nossa vivência, né, tudo aquilo que a gente construiu, a gente não está começando do zero, a gente está aprendendo algo novo, porém a gente tem uma bagagem que soma muito, né. As pessoas acham que não, mas tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, seja de forma acadêmica ou vivência mesmo, eles são fatores que contribuem muito para um aprendizado e somam muito as coisas novas que a gente vai aprender, que a gente vai desenvolver. Então, assim, né, é aquele negócio que eu sempre falo para as minhas amigas: não tenha medo de recomeçar. Se você se deparou e tal, e não sei o quê, não tem medo de recomeçar, gente. Se planeja. Coloca no papel, deixa isso visível, deixa isso o mais tangível possível, o seu objetivo, o seu sonho, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que você possa buscar e trabalhar isso, né, e se desenvolver. "Ah, eu quero fazer uma nova faculdade", se planeja para isso. Vai buscar saber, vai ver a grade do curso, se realmente te interessa e tudo mais, porque, gente, não adianta falar: "Ai, mas aí eu vou ter que começar mais não sei quantos anos de faculdade". Gente, esses anos de faculdade que você vai ter que se dedicar, eles vão passar você fazendo ela ou não. Você não está perdendo o seu tempo, você está acrescentando coisas que vão acrescentar muito mais na sua vida do que só o tempo passar, do que só se conformar com algo que não tá bom para você. Se você tá sentindo o impulso, né, os meus gatos estão correndo, não sei se dá para ouvir, mas se você tá sentindo o impulso para mudança, né, sentindo dentro de você um chamado para mudança, não se perca disso. Não deixa isso somente te incomodando ali no seu subconsciente. Vai atrás de entender, vai atrás de colocar luz dentro disso, pede um direcionamento para Deus. Senhor, tá acontecendo isso e isso, estou me sentindo assim, assim, assado. Eu olho para minha vida e eu acredito que eu preciso mudar X, Y, Z. Isso faz sentido com os planos que o Senhor tem para minha vida? É realmente um recomeço? É realmente um ajuste pequeno que eu preciso fazer numa coisa ou outra? É algo que eu preciso abrir mão? É algo que eu preciso aprender do zero, né, numa nova profissão, numa nova faculdade, né? Então, para um pouquinho, assim, eu sei que esses momentos em que a gente sente o peso das responsabilidades da vida são momentos difíceis, são momentos que a gente fica: "Meu Deus, eu não vou dar conta, tem muita coisa acontecendo, parece que está tudo dando errado ao mesmo tempo". Só que a gente precisa parar um pouquinho, sair um pouquinho da nossa bolha do que a gente está sentindo e colocar para fora, olhar para isso, tá, o que está, dando origem para isso que eu estou sentindo. Uma coisa que eu até falei para o Hugo hoje de manhã, cuidado para não nomear cansaço outras coisas, como cansaço outras coisas. Por exemplo, eu estou cansado, mas eu estou cansado por quê? Porque eu não imponho limites, porque eu não tenho horário de início e fim para trabalhar, porque eu não me exercito bem, porque eu não estou me alimentando da forma correta. O cansaço que ele está ali sentindo, que muitas vezes não é físico, pode ser mental também, ou pode ser só a sensação de cansaço, pode estar, sendo um apontamento para coisas mais internas, né. Eu, por exemplo, sou a pessoa que que às vezes acordo, tipo: "Ah, eu estou me sentindo triste". Mas por que eu estou me sentindo triste? O que está acontecendo na minha vida atualmente que está contribuindo para que eu esteja nomeando isso? Porque
Às vezes a gente não sabe nem nomear as nossas emoções, a gente não sabe nomear aquilo que está sentindo. Mas eu acho que essa pontinha do iceberg que aparece como tristeza, como cansaço, como alegria, como isso ou como aquilo, quando a gente vai cavar um pouquinho mais, sempre tem alguma coisa lá na raiz, sempre tem alguma outra coisa que não é necessariamente uma tristeza, né? É uma outra coisa que a gente nomeou como uma tristeza e realmente pode ter trazido a tristeza, né? Ela traz ali a tristeza, ela traz aquele processo mais de introspecção, mas não é necessariamente o X da questão, né? E é que nem eu falei, a gente precisa parar um pouquinho de correr e olhar um pouquinho para dentro, para o nosso interior e buscar o entendimento, buscar trazer a luz para o nosso interior e identificar o que está contribuindo para isso, né? Ah, eu estou me sentindo irritada, estou me sentindo irritada, as pessoas me irritam, eu me estresso muito fácil, sabe? O porquê que você está se estressando muito fácil, por que você está se irritando muito fácil? Será que você não está contribuindo para que você seja uma pessoa mais irritada e mais estressada quando você começa a reclamar sobre tudo e todos ao seu redor? Entendeu? A gente precisa sair do automático da nossa vida e estar mais presente, sabe? Se auto-observar com mais presença para poder se pegar no pulo das coisas, das situações, das coisas que a gente sente, das experiências que a gente vai vivendo, para que a gente comece a traçar ali o nosso caminho em prol da solução, em prol de colocar a luz, em prol de trazer mudanças que, que realmente serão significativas para o nosso processo. E eu falo, gente, o processo de autoconhecimento, ele não tem fim, ele é contínuo, não tem fim. Você arruma uma ponta, acha que sabe o suficiente sobre você e não sei o quê, mas não, conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo as nossas experiências, a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai estudando, a gente vai adquirindo bagagem, mais a gente vai colocando repertório dentro da gente, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai crescendo. Então, a Heloísa que eu conhecia há alguns anos atrás, hoje ela não existe mais. É uma pessoa completamente diferente. Então, o processo de autoconhecimento, ele sempre vai... Gente, a minha gata tá aqui, balançando minha câmera, me atrapalhando, né, querida? Mas enfim, o processo de conhecimento ele é contínuo, porque a gente está sempre em evolução, a gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo. Então, a gente acha que se conhece até que a gente se percebe numa estação, num período da vida em que a gente olha e fala, meu, nada a ver isso aqui que eu estou vivendo. Eu não concordo mais, eu não tenho mais essa visão de mundo, isso aqui não faz sentido com os meus valores, com aquilo que eu acredito. E é isso, e aí você entra naquele processo todo de novo, de ai meu Deus, eu preciso recalcular a rota, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. E é isso, né? O autoconhecimento, esse processo do autoconhecimento é igual as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Então a gente precisa, assim, estar atento em olhar para nós mesmos, em saber, em querer conhecer, em querer investigar quem nós somos e comprar, sabe? Comprar os nossos sonhos, comprar as nossas ideias, né? Se é aquilo que o Senhor colocou no teu coração e você tem certeza, é um direcionamento do Senhor, só vai, cara, só vai. Se organiza e vai, né? Escreve num pedaço de papel, coloca num post-it, assim, deixa visível para você se lembrar todos os dias aonde você quer chegar, qual é a mudança que você quer trazer para sua vida. Porque senão fica muito na nossa ideia, tipo, as coisas na nossa ideia, eu preciso mudar aquilo, preciso fazer isso, e fica lá na nossa cabeça, você vai vivendo, 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 quando você finalmente parar para pensar novamente sobre isso, aí você endoida de novo, tá bom? E eu acredito que era isso que eu tinha para falar, gente. Era isso que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui.
E em breve, quem sabe, né? Em breve, não posso prometer nada, né? Estou aqui com o Levi, que realmente em breve estará aqui com a gente. Mas enquanto ele estiver aqui no forninho e eu tiver coisas para conversar com vocês, eu venho aqui conversar, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!